nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse culto de sexta-feira, onde as famílias estão reunidas para buscar ao Senhor. Convidamos a todos a orarmos, dando início ao nosso culto. Você esteja à vontade. Senhor Deus e Pai, nós clamamos o poder que há no sangue do Senhor Jesus e pedimos a Tua presença conosco neste culto, em que possamos expressar a Ti a nossa gratidão e a nossa oração. Sabemos que o Senhor está presente. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos cantar juntos um louvor de clamor. Vou clamar por Teu sangue, ó Jesus, pra Te oferecer a minha vida. Vou clamar por Teu sangue, ó Jesus, pra Te oferecer a minha vida. E quem tiver Teu sangue sobre si terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si terá vitória, vitória em Ti, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar juntos agora um louvor junto com as crianças, um louvor das classes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que dele se compadecerá. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. Senhor meu Deus, o que direi de Ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de Ti, Senhor, e vim chorar diante aos Teus pés em oração. Renova em mim valores Teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual.
Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual, pra compreender o amor te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual, pra compreender o amor te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. Quando tocaste em mim pela primeira vez. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. O texto será projetado também. Vamos acompanhar juntos a leitura que diz exatamente assim. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Glória a Deus. Meus queridos, estamos aqui num culto para as famílias. E aqui nós vemos a causa de duas mulheres que procuraram o rei Salomão para que o rei fizesse um julgamento de uma situação que as duas se envolveram. As duas tiveram parto num período recente, estavam somente as duas na mesma casa, dormindo junto com seus filhos, e uma das mulheres deitou sobre o seu filho, o que ocorreu que ele veio a falecer. E, porém, ela pegou o seu filho sem vida e substituiu com o filho da outra que estava vivo. E quando ela fez isso, além dela tirar a vida do filho dela, ela quis o filho da outra. Porém, a outra mulher não aceitou e disse: olha, o filho vivo é meu, o outro filho é dela. Mas as duas não entraram em acordo e foi necessário que esse caso fosse levado ao rei Salomão. Salomão, então, ouviu as duas e uma delas, a mãe cujo filho havia morrido verdadeiramente, disse assim: nem dela, nem meu, que
o filho dela também seja tirado a sua vida. Mas, na verdade, o rei Salomão, quando ouviu tudo aquilo, ele deu a sentença: olha, o filho vivo é dessa mulher. Porque o que ela disse? Ela disse assim: não, de maneira nenhuma o filho pode morrer. O filho precisa viver. Ainda que eu perca o direito de mãe, mas o filho precisa viver. Meus queridos, aqui nós vemos um ensinamento profético maravilhoso para a nossa vida e para a nossa família. Primeiro, como família, entender que os filhos são herança do Senhor. Os filhos precisam de ser tratados com o valor que eles merecem. Se você trata bem o seu filho, se você cuida bem do seu filho, o que vai ocorrer? Ele vai aprender a te amar, e quando você estiver velho ou velha, certamente ele vai cuidar de você, porque você o tratou com amor verdadeiro. O filho é como uma pequena planta que você cuida, que você rega, que você aduba, que você cerca de cuidados. E quando essa planta cresce, se é uma árvore frutífera, ela vai dar frutos. E esse fruto vai servir para a sua alegria, para a sua felicidade, para a felicidade da família. Porque Deus sempre prezou por abençoar a família. E os filhos, como já dissemos, são herança do Senhor. Então Deus tem o maior prazer em abençoar a nossa família. E um dos caminhos é entender que somos apenas mordomos, não somos donos de nossos filhos, mas os nossos filhos precisam ser criados para o Senhor. E quando o casal, a família, a mãe, o pai entende isto, ele vai colher frutos lá na frente, conforme muitas servas do passado, como Joquebede, que criou Moisés, que foi uma bênção, como Ana, que criou Samuel, e Samuel foi uma grande bênção na sua vida e na sua família. Assim como muitos, podemos dar muitos exemplos aqui de mães que foram maravilhosas na sua função como mãe e criaram filhos excelentes. E então, aqui fica esse ensino. O filho precisa viver. Você não pode colocar o peso do seu corpo sobre o seu filho, porque o corpo de um adulto é muito pesado. Então, as lutas de um pai e de uma mãe, na vida profissional, no relacionamento entre casal, na lida diária da vida cotidiana, ela é muito desafiadora, mas é um desafio para o pai e para a mãe. Quando você vai se relacionar com a criança é criança, ela não pode absorver os problemas dos pais, mas ela tem que ter a sua infância, ela tem que brincar, ela tem que ser tratada com leveza, ela precisa de interagir com sua família para que ela seja ela tenha uma vida plena e feliz. É uma função obrigatória dos pais, deixar um legado para os seus filhos de boa vizinhança, de boa convivência, e para que ele, no futuro, quando tiver grande, ele faça uma leitura da sua vida e fale: meu pai e minha mãe foram um grande exemplo para mim e eu aprendi com eles a servir ao Senhor e a ser também um bom cidadão na terra. Mas o texto aqui nos chama atenção para um aspecto profético, porque as duas mães aqui e as duas crianças, a criança sempre fala da obra do Espírito Santo, que é o bem maior que nós temos. E uma das mães
ela dormiu sobre a criança, ou seja, ela se deixou, o comodismo asfixiou a criança. E nós estamos vivendo num momento em que, profeticamente, a igreja infiel dorme. Né? Como as 10 virgens, haviam ali 5 que dormiam. E quando a igreja dorme, a obra do Espírito Santo, ela desaparece, asfixia o Espírito Santo. Né? O fôlego da igreja está na bênção do Espírito Santo na sua vida, gerindo sua vida, através dos dons, da visitação do Senhor, da graça. Então, é um sustento que vem de Deus para a nossa vida. Então, porém, ela não teve esse cuidado, né? Ela não zelou, ela não cuidou do maior bem que ela tinha. E nós fazemos a seguinte comparação, a seguinte pergunta: se não conseguiu cuidar do seu filho, cuidará de quê? E hoje nós, como igreja, se nós não conseguirmos cuidar do bem maior que nós temos, que é o maior bem que nós adquirimos, que Deus nos deu, e que é a obra do Espírito Santo, o que é mais importante para nós? Sobrou o quê? Mas havia, por outro lado, uma mãe que preservou a vida do filho. Além de preservar, a mãe que não cuidou do seu filho e o perdeu, queria outro filho para tirar a vida dele também. Porque é um descomprometimento. Mas a mãe cujo filho era vivo, disse assim ao rei: ó rei, pode deixar o filho com ela, não tem problema. Mas o filho não pode morrer. Meu filho precisa viver. Eu quero que o filho viva. Porque Salomão tinha levantado a espada e disse assim: vou partir, vamos aqui dividir o filho. Metade para uma, metade para outra. Então, a igreja infiel, ela quer que a obra seja dividida. Ela quer que ninguém tenha nada. Mas a igreja fiel não. Ela quer que Deus faça a vontade dele. E a vontade do Senhor é que o filho viva. A vontade do Senhor é que a sua família seja abençoada. A vontade do Senhor é que a obra do Espírito Santo esteja viva no seu coração. Então, neste culto, junto com a sua família, peça ao Senhor: Senhor, me dá amor verdadeiro pelos meus filhos, mas me dá também um amor verdadeiro pela tua obra, para que ele viva e para que seja a herança dessa família. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ter um período de 5 minutos de oração, onde você poderá buscar uma bênção de Deus junto com a sua família.
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos nesse instante, você pode clamar pelo sangue de Jesus e pedir a Deus que fale com você no abrir da sua palavra. Uma palavra, feche seus olhos, coloque o dedo, né? Certamente Deus tem algo especial e maravilhoso para falar com a sua vida. Jesus, quero amar-te até morrer, quero seguir-te em meu viver, para o céu de amor ganhar. Jesus, até morrer, quero seguir-te em meu viver, para o céu de amor ganhar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final do nosso culto, vamos orar e entregar o nosso culto no altar do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, recebe no teu altar o nosso louvor, a nossa adoração, e em teu santo nome dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande, eterno e infinito amor de Deus, nosso Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem, irmãos, sobre cada um de vós hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui um QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior, outro QR Code onde você pode enviar sua experiência e o número 0800 707 376, onde você gratuitamente pode nos ligar e fazer qualquer pergunta, pedir oração ou uma assistência, como queira.
A nossa programação continua. Seja sempre bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. A paz do Senhor Jesus.